Boa tarde, querido amigo, querida amiga. Com a graça de Deus está no ar o programa Cristonectado, o programa em Cristo. Eu peço licença para adentrar aí na tua casa, peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para poder transmitir a palavra de Deus para você. E ao transmitir a palavra, ou para transmitir a palavra de Deus para você, eu invoco a presença do Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus é a leitura do Santo Evangelho deste quarto domingo após a Epifania. Lucas capítulo 4, versículo 31 e o 32. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Primeiro ponto, desceu para Cafarnaum, onde Jesus estava. Jesus estava em Nazaré. Em Nazaré ele foi rejeitado pelos seus. Sim, aqueles que o viram crescer, aqueles que conheciam sua mãe, seu pai, seus irmãos. Esses rejeitaram Jesus. Quiseram jogá-lo precipício abaixo para dar fim à sua vida. No entanto, diz o texto que Jesus passou pelo meio da multidão e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, muitos dizem que não é tão importante no cenário bíblico. Mateus, o evangelista Mateus, ele liga Cafarnaum àquela profecia que está descrita lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Cafarnaum é o centro do ministério de Jesus. E em Cafarnaum, diz o texto, havia muitos judeus, porque eles estavam no sábado, e eles então se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Esta expressão, a sua palavra era com autoridade, é porque Lucas, ao escrever o evangelho, ele tem um objetivo, e o objetivo é mostrar Jesus como profeta enviado de Deus. Jesus e a sua missão profética. Pois bem, acontece, e assim diz o texto, que um homem possesso por um demônio se faz presente naquela sinagoga naquele momento. Nós não sabemos se a possessão aconteceu lá na sinagoga ou se aquele homem já entrou possesso. Mas a questão que lá estava. E ele então, falando com Jesus, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus, esse homem então, ou o demônio, foi expulso por Jesus. E as pessoas ficaram mais maravilhadas ainda. Afinal, em Cafarnaum, nunca haviam visto um milagre dessa magnitude. Aí Jesus então sai da sinagoga, vai até a casa de Pedro, lá cura a febre da sogra de Pedro. E no fim do dia, logo após o pôr do sol, já que os judeus daí sim podiam deixar as suas casas e fazer alguma coisa conforme a lei, vão atrás de Jesus. E Jesus cura muitos enfermos. Jesus, ele expulsa muitos demônios. Criou uma certa euforia entre as pessoas. Sim, as pessoas ficaram eufóricas. Esse homem expulsa demônios, esse homem cura, esse homem faz milagres. E eles foram atrás de Jesus. E diz no versículo 43: Sendo dia, saiu Jesus para um lugar deserto. As multidões o procuraram e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Naquele momento em que as pessoas estavam admiradas com a autoridade de Jesus, elas estavam reconhecendo Jesus como profeta. Lucas ele quer falar sobre esse Jesus que veio para cumprir, para realizar a sua missão profética. E aquele demônio que então tomou posse daquele homem, ele disse: bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Sim, o diabo tem um objetivo naquele momento. E eu gosto de dizer que o diabo parece ter tido muito sucesso, não só naquele momento,
mas parece também continuar tendo sucesso nos dias de hoje. Porque, infelizmente, as pessoas, elas já perderam de vista a sua missão profética. A igreja, de certa forma, já perdeu o sentido da sua missão profética. E muitos tão somente estão se ocupando de outras maneiras, de outros caminhos, e estão deixando de proclamar a mensagem do reino. Quantos cristãos já não querem mais ouvir a proclamação do evangelho? Elas preferem ficar correndo atrás de milagres e de tantas outras coisas que as pessoas acabam usando artimanhas para oferecer para as pessoas, haja visto elas quererem. Se perde a missão profética, se perde o lado profético. Jesus é o profeta enviado da parte de Deus. Sim, ele veio para anunciar a mensagem do reino. Ele, Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui mandado. A igreja precisa continuar na sua nobre missão, a missão profética, a missão da proclamação, da pregação da palavra de Deus. Uma pregação que aponta sempre para Jesus, o Filho de Deus, que veio sim, que veio para trazer as boas novas do reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, infelizmente muitas vezes as pessoas, elas já não vão mais para a igreja com o intuito de ouvir a pregação. As pessoas já nem buscam mais os profetas para ouvirem o que a mensagem profética, o que a palavra de Deus tem a dizer. Muitos têm apenas procurado a igreja para resolver os seus problemas pessoais, algumas vezes os seus problemas espirituais, mas não querem mais ouvir. E que a igreja precisa assumir a sua missão profética, a sua missão de proclamação. Deus nos ajude, Deus nos capacite a podermos continuar realizando com muito amor e afinco a missão da proclamação, a missão profética da igreja. Porque as pessoas vão crer por aquilo que a palavra de Deus anuncia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele escreveu as seguintes palavras. Romanos capítulo 10, o versículo 17. Paulo escreveu assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua até o fim do mundo. Como haverá fé se não houver pregação? É necessário o ministério da pregação. E a igreja precisa resgatar, a igreja precisa investir nesse ministério da pregação, da proclamação. É quarto domingo após a Epifania. E a Epifania é a manifestação de Jesus para as pessoas. E as pessoas, elas conhecem Jesus pela missão profética da igreja, pela proclamação do Santo Evangelho, que nada mais é do que Jesus Cristo anunciando, do que Jesus Cristo trazendo e sendo o reino de Deus entre nós. Deus nos abençoe nessa nobre tarefa e nessa nobre missão. Nós vamos orar de maneira especial por pessoas que perderam amigos, parentes naquele desastre em Brumadinho. Vamos também orar pela igreja, pela sua missão profética. Vamos também orar por pessoas que estão enfermas. Vamos orar por pessoas que estão se recuperando de um acidente. Vamos orar. Bondoso e amado Pai Celestial, graças nós te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Deus misericordioso, tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus que não vive nos repreendendo de acordo com os nossos pecados e maldades. Tu simplesmente nos ama. E no teu amor, bondoso e amado Pai, tem nos feito conhecer o teu amor
pela pregação da tua palavra. Essa pregação que precisa continuar viva entre nós. Ajuda, bondoso e amado Pai, a tua igreja a poder realizar a sua missão profética, a sua missão de proclamação, para que muitos conheçam Jesus e pela fé em Jesus recebam a salvação. Bondoso e amado Pai, guarda aqueles que sofreram um acidente e estão se recuperando. Guarda, bondoso e amado Pai, aqueles que são enfermos. Cuida de todos os teus filhos e das suas filhas. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Bondoso e amado Pai, antes de dizer amém, também te pedir por todos os pregadores do teu santo evangelho. Pessoas que com afinco, com amor, buscam levar Jesus Cristo para as pessoas e que buscam de todas as maneiras exercer a sua missão profética. Missão essa dada a toda a tua igreja. Em nome e por amor de Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu amigo, Deus te abençoe, minha amiga. Muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado pela tua audiência. Me sinto muito honrado pela mesma. Adalziza, obrigado pela audiência. Carlos Engelmann, muito obrigado pela audiência. Marlene Santos, obrigado. Eu sempre estou orando por ti, que Deus continue lhe abençoando, assim como tem feito até agora. Valdir Bus, obrigado. Marisa da Silva Sander, obrigado. João Baltz, muito obrigado. Obrigado, André Maria Volpato. Cilda Marloff, obrigado. João Vitor Francisco, obrigado, meu amigo. Neura Cardoso, Reginaldo Pissoller, Ben-Hur Lone Tom, obrigado. Obrigado. Fernando Bergan, obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Florinda Bon Jacob, obrigado. Márcia Grossbergen, obrigado a você e toda a tua família que está aí acompanhando, pela audiência, meu amigo, obrigado. Nerso, muito obrigado. Sérgio Paulo Lantes, obrigado. Verno Hildo Gerhard, obrigado. Obrigado pela audiência. Sérgio Paulo Lantes, Daniel Viter, obrigado. Eliane Frank, obrigado. Selvina Kretmer, obrigado. Ivone Hibner, obrigado. Lori Gerhard, obrigado. Arlindo Rosto, muito obrigado. Cláudia Zilk, obrigado. Everson Garçom, meu amigo, Deus te abençoe. Ricas bênçãos na sua vida. Ana Maria Carr, obrigado. Paulo Gostal, obrigado, obrigado. Maicon Renan, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe, Padre. Fique com Deus, muito obrigado pela sua audiência, meu amigo. Hilda Bocat, obrigado. Reginaldo Pissoller, obrigado. Eliane Piffer, Ivone Hibner, obrigado. Deus abençoe. Não há palavras para agradecer a audiência de vocês. Fiquem todos com Jesus. Olha, um forte abraço. Fiquem todos com Cristo. Nós temos uma missão profética, a missão da proclamação, apontando sempre para Jesus. Deus abençoe e fiquem com Cristo até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!